Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar aí o número da nossa aula? Então temos a aula de número 13, com o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais. O detalhamento nós teremos tipos de clima, vamos conhecer as características do clima equatorial, mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, frio, desértico, polar, semiárido e frio de montanha. Então, esse é o tema da nossa aula, nosso detalhamento, e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né? Nós temos aqui uma imagem para a gente observar, e aí nós temos os tipos de clima do Brasil, né? Onde nós vamos conhecer um pouco das características climáticas, especificamente do nosso país, e também vamos conhecer aí os climas do mundo. E eu trouxe para vocês esse mapa para a gente observar em que cada um dos lugares do Brasil, as temperaturas, as características climáticas, elas vão se diferenciar. Primeiro, porque nós temos aí um país gigantesco, né? A gente costuma até mencionar que é um país com dimensões continentais, né? Por conta dessa extensa área territorial. Consequentemente, nós vamos ter características que vão se diferenciar de um lugar para o outro. E essas características, elas não são apenas relacionadas ao clima. Se você parar para pensar, a vegetação, o solo, o relevo também se diferencia, né, em cada um desses lugares. E aí eu trouxe, olha, para vocês as temperaturas de alguns lugares, né? Aí de Manaus com 40 graus, né, atingindo aí aquele período do ano entre agosto e setembro, onde as temperaturas aqui ficam mais elevadas. E aí a gente tem algumas outras regiões aqui do Nordeste para vocês observarem, mais ao sul, que as temperaturas estão mais baixas, né, 10 graus, 16 graus. Imaginem aqui para a gente no Amazonas, né, aí em Maués, em Parintins, entre outros municípios do Amazonas, onde as temperaturas são mais elevadas. E aí a gente já sentiria muito frio, né? Já seria o contrário para esses lugares onde as temperaturas são mais baixas, onde é mais frio. Se eles chegam aí a temperaturas de 35, 40 graus, para ele já vai ser bem diferente, né? Essa sensação, a sensação térmica também, né? Que vai se diferenciar, então já vai estar muito quente. E aí nós temos vários fatores, né? Que influenciam nessas características climáticas, né? Que a gente vai observar as características de cada um dos climas e entender um pouco sobre a influência disso. E aí nós vamos observar, na imagem eu trouxe para vocês, as zonas climáticas do nosso planeta, né? E aí o que a gente observa com relação a essas zonas? Que cada um dos lugares do Brasil, assim como do mundo, nós vamos observar, olha, que a gente possui as zonas climáticas solares, tá bom? E aí, o que isso vai influenciar nas características do clima, né? Nós temos aí, por exemplo, olha, eu vou marcar para vocês a zona tropical. Viu aí que ficou em vermelho? Olha, então a gente tem nessa área, e essa área fica localizada onde, gente? Fica entre a linha do Equador, o Trópico de Câncer, essa linha que está tracejada aí para vocês, olha, ela está acima da linha do Equador. A linha do Equador, ela está bem no meio, tá bom? E nós temos o Trópico de Capricórnio, que está abaixo da linha do Equador. E essa zona, gente, não apenas do Brasil, mas vocês estão vendo que o globo ele está girando, aí passando pelo continente africano, olha. Aí a gente tem a América do Sul, uma parte ali do continente americano, né? Que está entre essa faixa. Então, toda essa área que está em destaque aí para vocês, nós chamamos de zona tropical. E, consequentemente, as temperaturas nessa área, ela vai ser mais elevada, porque a gente recebe diretamente aí os raios solares, tá bom? Vou mostrar para vocês agora. Tirei aí a zona tropical, olha, agora em destaque a zona temperada. Ela está acima do Trópico de Câncer, estão vendo aí, zona temperada do norte, e abaixo do Trópico de Capricórnio, que nós chamamos de zona temperada do sul. E aí, quanto mais distante você ficou da linha do Equador, o que vai acontecer?
as temperaturas vão ficando mais amenas. Então, nessa área que está em destaque para vocês, a gente tem características climáticas diferentes da zona tropical. Nessa região, a gente já vai receber em uma parte os raios solares não tão direto como na zona tropical, tá bom? E aí a gente vai ter também mudanças, né? As temperaturas vão ser mais amenas, a gente já vai ter nessas duas áreas, em todos os países que estão tanto na zona temperada do norte quanto na zona temperada do sul, as estações do ano já vão ser bem mais definidas, que a gente já vai perceber, né, a olho nu, entre outras características. Vamos agora para a zona fria. Então, nós temos aí ao polo, né, para o polo norte, para o polo sul, ou também a gente pode chamar, além de zona fria, de zonas polares, tá bom? O círculo polar ártico, lá no hemisfério norte, lá em cima, e o círculo polar antártico, tá bom? E nessas regiões nós vamos ter aí o quê? Temperaturas mais frias. Temperaturas que, inclusive, nessas regiões, elas vão estar abaixo de 0 grau. Então, vai ser muito frio nessas regiões. Então, percebam que quanto mais a gente vai se distanciando da linha do Equador, essas temperaturas, elas tendem a diminuir. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é o caso aqui do nosso estado, né, do Amazonas, nós estamos próximos da linha do Equador, e aí a gente tem temperaturas elevadas, né, a maior parte do ano é muito quente, entre outras características, assim como todos os outros países que estão situados aí nessa zona. E aí a gente tem essa diferenciação, né, com relação a essa latitude, você vai se distanciando, as temperaturas elas vão aí também mudando, certo? E aí nós temos, olha, as zonas polares, elas estão localizadas nos polos, né, como nós vimos aí na animação anterior, elas recebem luz solar de maneira extremamente inclinada, né? Ela já não vai receber da forma como a gente recebe na zona tropical, diretamente, né? Então, por isso, não ocorre o aquecimento dessa superfície. Consequentemente, se a gente não tem muito aquecimento, então vai ficar ali frio, tá bom? É como se você pegasse, por exemplo, um pedaço de gelo e você deixasse ele ali dentro da geladeira, né? Dentro do congelador. Se você coloca no congelador, que as temperaturas estão ali abaixo do que está a temperatura da geladeira, de dentro da geladeira, aquele gelo ele vai demorar mais tempo para derreter, mas você tirou ele da geladeira, colocou ali em cima da mesa ou colocou até exposto ali ao sol. O que vai acontecer? Ele vai derreter, porque ele está exposto a temperaturas mais elevadas. Então, é basicamente o mesmo que ocorre. Você recebe uma menor quantidade de raios solares nessas regiões, certo? E aí nós temos as zonas polares, né, registrando as menores temperaturas do mundo, como a gente verificou. As zonas temperadas compreendem as áreas cujos raios solares atingem a superfície de maneira pouco inclinada, né, como a gente viu ali na imagem. Ela recebe os raios solares nessa região, mas de uma forma mais inclinada. Ou seja, na parte que está mais ao norte, a gente já vai ter uma diferença ali nas temperaturas daquela área que já está mais próxima ao trópico, né? Próxima ali à linha dos trópicos, tá bom? E o que nós observamos também, que eu falei para vocês quando a gente estava olhando lá a animação, que essa região, ela tem aqui as estações, lembram das estações do ano? Elas são bem definidas, tá bom? Primavera, verão, outono e inverno. Então a gente vai conseguir perceber melhor aí cada uma dessas estações do ano. Por exemplo, lá na Europa. Lá na Europa, dependendo da estação que você for, eu quero ver o período ali onde estão as flores, onde está tudo muito colorido. Então, eu vou visitar um país na Europa, por exemplo, na primavera. Não, eu quero frio, bastante frio. Quero colocar minha roupa de frio, quero passar frio ali naquela região. E aí eu vou no período do inverno, porque todas as estações elas são bem definidas. Então, você quer conhecer aquele país naquela época, nesses lugares onde a gente tem estações bem definidas, você consegue perceber a olho nu, vendo ali as características, as mudanças que a paisagem vem sofrendo de acordo com a mudança das estações do ano. E aí nós temos as zonas tropicais, né? Que é onde nós temos a maior parte
do nosso território, né? Estão próximas à linha do Equador, onde os raios solares eles incidem na superfície com grande intensidade, né? Diretamente nos países que estão localizados naquela região, entre a linha do Equador e entre os trópicos, tá bom? E aí nós temos as temperaturas mais elevadas, né? Sendo assim as áreas mais quentes do planeta, né? Com relação aí, comparando a zona temperada e as zonas polares, tá bom? E aí nós temos, olha, para a gente relembrar as diferenças entre tempo e clima, né? Já que estamos falando de clima e nós não podemos confundir aí esse conceito, tá bom, gente? Por quê? Popularmente a gente costuma dizer, né, que hoje o clima está muito quente. Ou então a gente fala assim, hoje o clima está frio, né? Está muito frio. E na verdade são conceitos diferentes, né? Muitas das vezes eles são usados como sinônimos, né? O tempo e o clima como se fosse a mesma coisa, mas dentro da geografia, da meteorologia, são conceitos diferentes. E aí nós temos o tempo, olha. Nós temos aí na imagem uma moça, né, que está mostrando as temperaturas no Amazonas, 35 graus, 26 graus, 32 graus, mais ao sul ali do Amazonas, 41 graus. Ela está mostrando o mapa do território do Amazonas, né? E aí o que ela está mostrando, gente? O comportamento da atmosfera, ou seja, ela está mostrando o tempo. A gente tem o mesmo clima em todo o estado do Amazonas, mas em diversos lugares, em outros municípios, a gente tem diferenças no tempo. Tem um município que está com a temperatura mais elevada, tem município que está com a temperatura mais amena, pode ter município que está chovendo, município que não está chovendo, e isso vai se diferenciar. E isso nós chamamos de tempo, tá bom? Já o clima, aí eu trouxe um mapa para vocês observarem, olha. São características daquele lugar. E aí a gente tem, olha, no Amazonas nós temos o quê? O clima equatorial, tá bom? Aí nós temos o clima tropical, semiárido, subtropical, a classificação climática de cada uma dessas áreas no território brasileiro. E essas condições, gente, elas se fixam ali por 30 anos ou até mais anos, com aquelas mesmas temperaturas, com aquelas mesmas características, tá bom? Diferentemente do tempo, que pode mudar, inclusive, ao longo do dia, né? Às vezes a gente acorda, abre ali a janela do nosso quarto, abre a nossa casa e o tempo está o quê? Ensolarado. Tá um solzão, as pessoas já se organizam para sair da casa, ou algumas se organizam, opa, hoje eu vou lavar uma roupa porque eu tenho um solzão. Terminou de lavar a roupa ou então saiu de casa para passear, começa a chover. E aí o que aconteceu? Mudanças no tempo, tá bom? E aí nós temos os climas do Brasil. Vamos conhecer as características de cada um tipo de clima, de acordo com essa classificação que nós temos aí. Lembrando que vocês podem observar, gente, uma classificação, como nós vimos anteriormente, a gente trouxe ali um mapa mostrando o tempo e o clima com classificações aí da legenda diferente. Essas características que a gente vai observar agora, a gente trouxe para vocês a do IBGE, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Então esse mapa, ele é do IBGE e os tipos de climas do Brasil, ele é classificado dessa forma, olha, como equatorial, toda essa área que está em verde, que abrange não apenas o Amazonas, como também outros estados da região norte. E aí a gente tem o tropical classificado de acordo com a localização em 3 áreas, que é o tropical zona equatorial, o tropical nordeste oriental e o tropical Brasil central. Olha, bem aqui, ó, tropical zona equatorial, tropical nordeste oriental e o tropical Brasil central. Olha, o Brasil central é toda essa área aqui, olha, vou mostrar para vocês, que é essa parte central aqui do território brasileiro. E mais aqui ao sul, a gente tem o temperado, tá bom? Então vamos aí às características de cada um. Clima equatorial, aí estou mostrando para vocês com a setinha, para vocês não se perderem, tá bom? Onde é que está localizado. Ele abrange principalmente a região da floresta amazônica, né? Na região norte do país. A temperatura média, vamos aí às temperaturas. Nós temos uma temperatura média anual de 26 graus. Professora, como assim uma temperatura média? Nós vimos lá no mapa que as temperaturas elas estavam 40 graus, 38 graus. O que acontece, gente? Para a gente calcular a temperatura média do ano,
nós vamos pegar ali uma média da temperatura máxima e da temperatura mínima. E aí a gente vai tirar uma média do que aconteceu durante o ano, tá bom? Naquele lugar. E aí a gente tem uma temperatura média. Não significa que a temperatura seja de 26 graus nesse clima equatorial, certo? A gente vai ter aí oscilações, a gente vai ter um período que chove menos, que é a estação mais seca, né? Em cada uma dessas localidades. E essas temperaturas, elas vão oscilar, tá bom? Nós temos aí a temperatura média. Nós temos baixa amplitude térmica, ou seja, quando a gente vai calcular a temperatura máxima e a temperatura mínima, ela não oscilou muito. Como que isso ocorre? Por exemplo, a gente tem aí a temperatura média anual de 26 graus. Digamos que a temperatura máxima durante o ano, onde nós temos o clima equatorial, ela foi ali de 38 graus. E a temperatura mínima, ela foi de 26 graus, né, que é essa temperatura média. Nós não tivemos uma amplitude térmica alta. Por quê? A gente teve pouca oscilação entre essa máxima e essa mínima. Mas, por exemplo, lá na região sul, onde a gente tem o clima temperado, lá no Rio Grande do Sul, a temperatura máxima ela foi de 38 graus e a mínima ela foi de 5 graus, ou seja, estava muito frio. Então, a gente vai ter aí uma alta amplitude térmica, tá bom? Então, vai se diferenciar. Quando essas temperaturas mínimas e máximas, elas não se diferenciam muito, elas não oscilam muito de uma para outra com temperaturas muito baixas, aí nós vamos ter uma baixa amplitude térmica, certo? E aí nós temos quente e úmido, né, que ocorre na zona climática tropical, que a gente viu lá naquela faixa, né, entre a linha do Equador e entre os trópicos, e também a quantidade de chuvas, né, que são chuvas abundantes e regulares, que é característica também da vegetação, entre outros fatores que estão aí nessa localização, tá bom? Então, essas são as características do clima equatorial. Vamos para o próximo. Clima tropical, zona equatorial. Por que a gente divide o clima tropical, gente? Por conta da localização, né? Essa área, ela está mais próxima de onde? Próxima da linha do Equador. E aí a gente classifica dessa forma, tá bom? Está localizado aí ao norte da região nordeste do Brasil, tá bom? Como está apontando aí a seta para gente. Aqui também nós temos temperaturas elevadas, porque estamos próximos aí à linha do Equador. A baixa amplitude térmica, né, assim como nós verificamos também ali no equatorial, como eu expliquei para vocês, com relação à máxima, a temperatura e a mínima, então não tem muita oscilação entre a máxima e a mínima. Aí nós temos a presença do semiárido, né? Aí nós vamos observar na imagem a vegetação que já vai ser diferente, com os cactos, as plantas, né, que compõem essa área, elas vão se adaptar a essa característica climática, né? Então elas já vão ter ali as suas raízes, os galhos retorcidos, as suas raízes profundas abaixo do solo para captar água, entre outras características que a gente também poderia completar. As espécies animais que vão se adaptar também a essas características. E caracteriza-se pelas estações do ano de inverno seco. E aqui a gente tem o quê? O que vai causar, né, esse inverno seco? Essa pouca chuva. E já no verão a gente vai ter aí um verão chuvoso, tá bom? Então essas são as características dessa área do tropical da zona equatorial, tá bom? Que está mais próximo aí da linha do Equador. E aí, de acordo com o IBGE, nós temos também o tropical nordeste oriental, localizado em uma sub-região da região nordeste também, como vocês podem observar ali no mapinha, tá bom? Aí a gente tem a seta indicando, né, para vocês se localizarem. Estende-se numa faixa litorânea do Rio Grande do Norte até ali mais ou menos o sul da Bahia. Então, nessa faixa litorânea, no litoral, próximo ali do mar, tá bom? E aí nós vamos encontrar as características do tropical nordeste oriental, tá bom? Aí também conhecido como tropical litorâneo, é uma outra denominação também para esse tipo de clima. E aí a temperatura média, olha, a temperatura média anual, ela já vai ser um pouco mais baixa, né, com relação aos outros dois tipos de clima que nós vimos.
é de aproximadamente 25 graus Celsius, certo? Então, essas são as características do tropical Nordeste Oriental. Vamos para o nosso próximo tipo de clima, conhecer um pouco mais aí do nosso país. Nós temos o tropical Brasil Central, que foi aquele que eu mostrei para vocês lá no início, quando a gente tinha um mapa, apenas um mapa indicando os tipos de clima. Aí a gente tem uma parte da região sudeste, né, como a gente pode observar, na verdade a região sudeste, né, a região centro-oeste também uma parte, porque uma parte ali da região centro-oeste está no clima equatorial. Olha, eu vou marcar aqui para vocês de vermelho, que é bem essa parte aqui, que ainda é região centro-oeste. E grande parte do nordeste, né, levando em consideração que a gente tem ali no nordeste outros tipos de clima que são as características do clima tropical que a gente verificou. Então, a gente tem aí essa diferenciação. Clima tropical Brasil Central. E o que acontece, né? Quais as características? Os verões são chuvosos, né? No inverno ocorre pouca chuva e a gente tem também os eventos de estiagem, onde fica muito seco nessa região, e isso também vai impactar ali na fauna, na flora de cada uma dessas áreas, e as temperaturas médias anuais elas vão variar ali entre 20 graus e 28 graus Celsius, tá bom? Então são essas as características desse tipo de clima que está localizado nessa parte central aí do nosso país. Vamos agora ao clima temperado, né? Já mais distante aqui do Amazonas, já mais lá para o sul do Brasil. E aí nós temos a seta, a vegetação aí no fundo também, atrás do mapa que eu trouxe para vocês. Olha, vejam que a paisagem ela já mudou, né? A gente já tem aí uma árvore completamente diferente das árvores que a gente encontra na floresta amazônica. Essa vegetação ela já vai ser diferente ali do semiárido, do Nordeste também, né? Então a gente já tem uma outra paisagem, uma outra fauna, uma outra flora nessa parte do Brasil, tá bom? Então o clima ele vai ter essas características específicas, assim como as outras características de cada uma dessas áreas do nosso país. Está localizado em quase toda a região sul do Brasil. A temperatura média anual, olha, já percebam que ela é bem baixa, né? Diferentemente das outras áreas. Aqui a gente já tem uma temperatura média anual de 19 graus Celsius. No inverno, as temperaturas são muito baixas. Aí a gente tem em algumas áreas, né, a ocorrência de neve nas regiões serranas, de geadas também durante o inverno, né? Nessa parte onde a gente vai encontrar esse tipo de clima. No verão as temperaturas são elevadas e já as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, né? Então eles vão ter ali as características, né, relacionadas a esses lugares bem específicas, né? Então as chuvas já vão ser bem distribuídas durante todo o ano. Então as estações elas já vão ser mais bem definidas, né, nessa região do clima temperado. Então são essas as características que vão mudar. E a gente sempre tem que ter esse olhar também com essa mudança, com essas características específicas de cada um desses lugares, a mudança também que a gente observa na paisagem, né? Então eu sempre trago ali a imagem para a gente perceber também essa influência das características climáticas em cada um desses lugares, em cada uma dessas paisagens. E aí nós temos a meteorologia, né? Falamos tanto de tempo, de clima, então nós temos essa ciência que vai estudar o comportamento, né, da atmosfera. O que é o comportamento da atmosfera? Se está nublado, se está chovendo, se está ensolarado. Eles vão estudar basicamente isso. Ele vai analisar o tempo e o clima, tá bom? Então ele vai analisar tanto as condições climáticas, né, se está chovendo, se não está, e se aquelas características do clima ela está se comportando de acordo com o que está ocorrendo. Atualmente temos acesso às informações acerca do comportamento atmosférico, né? A gente pode assistir, por exemplo, no jornal, né? A gente tem ali todos os dias a previsão do tempo. Uma estação meteorológica, olha, como essa que está aqui na imagem para vocês, ela pode obter aqui a precipitação, que é, por exemplo, a chuva, ou, por exemplo, se nevou, também lá na região sul, é a forma de precipitação, tá bom? Ela vai analisar aqui também, olha, a temperatura do ar, a umidade do ar, a velocidade do vento, a direção do vento, a radiação solar média e aqui também a rajada
de vento, tá bom? Então, tudo isso uma estação meteorológica ela pode obter aí de informações. E aí, emitir, por exemplo, os alertas para cada um dos estados, né? Se vai chover muito, se vai ter temporal ali naquele lugar. Então, a partir do Instituto de Meteorologia aqui do Brasil, a gente consegue obter essas informações. Eu vou mostrar para vocês agora no site. Aí nós temos, vocês também podem conectar depois, olha. Essas informações, elas estão sempre sendo atualizadas, olha. Então, aí a gente tem um mapa. Na legenda, a gente tem perigo potencial nessa área que está em destaque para vocês de amarelo. Laranja, a gente tem perigo e as áreas. Agora, a gente não tem no Brasil, né? Mas a área que tiver em vermelho, a gente tem grande perigo, tá bom? No momento, a gente não tem. Mas quando a gente tem aí fortes chuvas atingindo o Brasil, influenciado pelas massas de ar, vinda do Oceano Atlântico, isso pode mudar. E aqui do lado, olha, eu coloquei para vocês, olha, as características agora de Maués, olha. A temperatura aí mínima do dia, ela é de aproximadamente 22 graus Celsius e a máxima aí chegando até 31 graus Celsius. Aí a gente tem a umidade, que pode variar de 60% a 100% de umidade. Aí a gente tem também as informações da Lua, olha. Nós temos aí a informação do nascer do sol, do pôr do sol. Então, diversas informações que a gente pode obter. E também vocês podem acessar o portal imet.gov.br, tá bom? E obter essas informações em tempo real. Não apenas do lugar onde você mora, mas também como outro lugar do Brasil. Professor, eu quero ter acesso à informação de um outro país. Vou visitar aí a Europa, quero saber como é que vai estar ali as características climáticas. E aí você pode acessar o site do Instituto de Meteorologia lá daquele país onde você vai. Ou então até mesmo obter essas informações na própria internet, né? Em alguns sites de turismo ou até mesmo daquele país, você consegue obter essas informações com relação às temperaturas, se você vai levar uma roupa de frio ou não naquela época que você vai viajar, entre outras características que você pode obter outras informações, certo? Vamos agora a mais um mapa. Aí eu trouxe para vocês, olha, o mapa mundi agora. A gente viu ali o mapa do Brasil, né? Falamos sobre vários tipos de clima. E aqui nós temos agora os tipos de clima do mundo, tá bom? E aí a gente vai observar o quê? Sempre a linha do Equador, né? Eu tenho aqui a 0 grau, olha, eu vou traçar a linha bem aqui, não vai ficar muito reto, mas aqui a gente tem o quê? A linha do Equador. Então, eu sei que essa zona equatorial, né? Nós vamos encontrar aí os climas equatorial, o clima tropical, né? Que está entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, eu já sei onde está localizado a minha zona tropical, a minha zona temperada. E também sei onde estão aí as zonas polares, tá bom? O Ártico e a Antártica. E aí, o que a gente vai observar com relação aos tipos de clima? A gente tem aí na nossa legenda a cor indicando e o lugar dentro do mapa, né? Aqui de vermelho a gente vai encontrar o clima equatorial, aqui o clima tropical de laranja, subtropical, clima árido, não apenas no Brasil, mas como no restante do mundo, né? A gente consegue observar as características climáticas, né? Mesmo não conhecendo todos os tipos de clima, mas a gente já consegue perceber, por exemplo, se essa temperatura ela vai ser elevada ou não. Por quê? Eu já conheço as zonas térmicas, né? As zonas climáticas do do planeta, então eu já consigo obter aí algumas informações. Aqui eu tenho o semiárido, ali do Mediterrâneo, temperado, o frio que está dividido entre frio continental e frio subpolar, e aqui o polar, né? Que inclusive é onde eu vou ter aí as temperaturas mais baixas do nosso planeta, tá bom? Então, a partir desse mapa, se eu perguntasse de vocês aí, por exemplo, sobre as características climáticas relacionadas à temperatura, né? Eu quero saber se, por exemplo, o clima temperado que está em verde aí, mostrando para vocês os países, vocês poderiam indicar, por exemplo, onde é que está o verde? Está situado ali no continente europeu. Então, eu já sei que ali no continente europeu eu estou o quê? Mais distante da linha do Equador. Opa, então eu já sei indicar que as temperaturas ali elas são mais amenas, né?
Então, eu tenho temperaturas mais frias, mas isso também de acordo com a estação do ano, tá bom? Lembrando que essas áreas aí temperadas, né? A gente tem estações do ano bem definidas, né? Primavera, outono, inverno e verão. E aí você vai conseguindo obter algumas informações por conta dessas zonas climáticas e também por conta da linha do Equador, né? Que já vai entregando ali para a gente diversas informações, certo? Então, assim finalizamos a nossa aula, né? Conhecemos um pouco das características climáticas do Brasil, revimos também aí esse conceito, né? Para a gente não confundir mais entre tempo e clima, entre outras informações. E assim finalizamos a nossa aula e até uma próxima!